Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A regulamentação da profissão de vendedor de automóvel é o que deseja o deputado Vinícius Fará, do MDB do Rio de Janeiro. Eu sou Aline Machado e este é o Palavra Aberta da Rádio e da TV Câmara. Deputado, é um prazer recebê-lo. Prazer, Aline. Prazer estar aqui com vocês. No Palavra Aberta, começando pela sua proposta que regulamenta a atividade de vendedor de automóveis. Basicamente seria um CRECI, que a gente tem um registro, assim como há o registro da OAB para advogados, tem um CRECI para quem vende imóveis. O senhor pretende, então, regulamentar outro tipo de profissão, que é de vendedor de automóveis? Exatamente. São hoje mais de 600 mil vendedores de veículos automotores no país, sem nenhuma lei que os ampare e, mais do que isso, sem nenhuma garantia para o comprador. Então, esse projeto de lei, o 1854, ele não só normatiza, regulamenta, cria critérios, legalizando a profissão do vendedor de veículo, mas também dá ao consumidor, ao comprador, garantias que hoje, quando você pratica o ato de comprar um veículo, você também está totalmente vulnerável pela não legalização da profissão. Então, a gente entende que uma profissão que beira aí 600 mil hoje no país, totalmente vulnerável, totalmente sem nenhuma regra que a regulamente, torna essa profissão algo importantíssimo na realidade do país, desde que ela seja legalizada. Esse é o intuito do nosso projeto. Deputado, me tira uma dúvida. Eu tenho um automóvel, eu vou poder vender o meu automóvel a partir da aprovação desse projeto de lei ou só através da mediação desse profissional? Só através da mediação, trabalhando numa empresa, seja ela numa revenda autorizada ou numa revenda de veículos zeros ou novos. É importante a gente lembrar que hoje, quem trabalha nessas revendas, ele não tem nenhum amparo e nenhuma legislação, porque a profissão não é legalizada. Justamente esse projeto de lei 1854, ele tem como dar garantia e regulamentar a profissão que hoje não existe. Então, nós temos hoje praticamente todas as profissões no país são regulamentadas por força da lei e não dá para admitir que uma profissão tão importante, como a de vendedores de veículos automotores, que beira mais de 600 mil hoje no país, não esteja nenhuma lei que o ampare e que dê proteção, não só ao próprio profissional, mas também ao consumidor que adentra dentro de uma concessionária, de uma loja de veículos, para lidar nessa relação de consumidor, vendedor, comprador, sem nenhum amparo legal da lei. Deputado Vinícius, o senhor tem outro projeto que trata da indústria da multa. Estou usando a palavra que você coloca, que o senhor coloca aqui no projeto de lei, chamando indústria da multa, aquela instituída através de radares fixos e móveis. O senhor propõe, com essa proposta aqui, diminuir a pontuação dos motoristas na carteira de habilitação, diminuir o número de multas e, com isso, a arrecadação? O que exatamente o senhor propõe? Vamos lá. Eu fui prefeito 8 anos, estou na vida pública há 30 e, recentemente, fui presidente de uma autarquia que é o Detran do Estado. E ao longo dessa minha experiência de vida pública, a gente se deparou com uma realidade que já virou, de fato, quase que uma indústria da multa, Porque, na prática, o que deveria acontecer que todas as multas aplicadas nas cidades ou nas rodovias federais ou estaduais, mas estou falando aqui de uma questão municipal, regional, deveriam ser reinvestidas em campanhas educativas, em investimentos com semáforos, com sinalizadores, ou seja, o que se apura através das multas seja devolvido à sociedade em campanhas informativas e educativas, quando na verdade não é o que a gente vê acontecendo no nosso país. Se criou de fato uma indústria onde os radares são escondidos, você não tem a certeza que nenhuma dessa arrecadação ela é devolvida para que o cidadão possa estar se aprimorando quanto às questões de segurança de trânsito, ou seja, não existe um critério. Tem a lei,
a lei não é aplicada e não tem nada que nos permita, como cidadão, acompanhar e cobrar a não aplicação desse recurso. Então, eu entendi que é inadmissível, eu tiro pelo meu estado do Rio de Janeiro. Você pega uma rodovia, a rodovia BR-040, que liga o Rio a Belo Horizonte, em 120 quilômetros de extensão, que é um trecho mínimo que liga algumas cidades da região serrana à capital, você passa por 6 radares. Se você passar em 4 radares desses, acima do limite permitido, radares escondidos, sem placa avisando que tem um radar, você já perdeu a sua carteira porque ultrapassa os 20 pontos. A gente entende que 20 pontos é muito pouco, a gente não está flexibilizando, a gente não está permitindo que o infrator ganhe com isso. Pelo contrário, né? Ele vai ser multado, ele vai sofrer todas as penalidades que a lei determina para quem atinge a pontuação por uma série de infrações de trânsito. O que a gente está permitindo é que pessoas de bem, trabalhadores, pessoas que transportam pessoas com necessidades especiais e que não podem ficar sem um veículo porque numa viagem de 120 quilômetros passou por três radares que não tinham nenhuma sinalização, você fica impossibilitado e perca a sua carteira. A gente entende que isso não é uma política justa, não existe, como eu disse, investimentos em campanhas educativas e isso, no meu entendimento, com toda essa minha experiência de ter sido prefeito, de ter sido presidente de um órgão, de uma autarquia do Detran do Estado do Rio, se criou uma verdadeira indústria de multas, porque você não sabe para onde vai esse dinheiro. Muitas das vezes as prefeituras colocam radares num monte de vias. Para quê? Para não colocar o recurso onde que deveria, que são nas campanhas educativas. Esse dinheiro entra para acabar colocando para tapar buraco de investimentos da prefeitura que não tem nada a ver com essa área. Deputado, o nosso tempo está quase no finalzinho. Só para reforçar, o que o senhor prevê, então, nessa proposta legislativa? É uma dosimetria? É uma gradação menor? É isso. É que a gente passe de 20 para 40 pontos. Então, para o cidadão, para o condutor perder a sua carteira, ao invés de ser 20 pontos, passe para 40 pontos em 2 anos. Acho que tá coerente, está sensato, permite ao condutor, mesmo quando erre, sem ter a intenção, que ele possa ter um tempo ainda para se adequar às rodovias que, porventura, ele está acostumado a frequentar, com mais cuidado, cumprindo as leis de trânsito. Então, acho que ela é justa, só isso. A gente não facilita, não flexibiliza. Quem cometer a infração vai ser multado, vai ter que pagar a multa, mas não dá para, numa viagem de 120 quilômetros apenas, você correr o risco de ficar com a sua carteira impossibilitada de uso e, com isso, gerar uma série de transtornos na sua vida. Deputado Vinícius Fará, foi um prazer recebê-lo aqui no Palavra Aberta. Obrigado, é uma honra. Obrigada. Eu recebi, então, o deputado Vinícius Fará, ele que é do MDB do Rio de Janeiro. Eu sou a Aline Machado e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. A gente se vê na próxima edição. Até!